Ei, antes de começar, responde rápido. Qual foi o seu primeiro Pokémon favorito? Se você encontrou a resposta bem rápido, é porque Pokémon marcou a sua infância de um jeito muito especial. E hoje eu vou te levar numa viagem completa, desde o garoto que colecionava insetos até o nascimento de um império multimilionário que moldou gerações inteiras. E fica até o final, porque eu vou revelar um detalhe sobre Pokémon que muita gente não sabe, mas que explica por que a franquia nunca perdeu força. Vamos voltar para 1996. Um jovem chamado Satoshi Tajiri tinha um hobby meio peculiar: colecionar insetos. Sim, insetos. E foi exatamente essa paixão estranha que virou uma das maiores marcas do planeta. Mas a pergunta é, como o simples quero capturar bichinhos virou um monstro cultural? Aqui entra os três pilares, tipo os três iniciais, só que esses definiram a marca. Pokémon foi o primeiro jogo que te obrigava a fazer amigos. Você tinha a versão Red, seu amigo tinha a versão Blue. E pronto, vocês estavam condenados a trocar Pokémon pro resto da vida. Quem viveu isso sabe, era quase um ritual. Pokémon te dava 151 escolhas. Não 3, não 10, 151. Você podia montar seu time do zero, dar nome para os Pokémon, criar estratégias. Pela primeira vez, crianças se sentiam poderosas. Era o seu time, a sua jornada. Pokémon não foi só um jogo, foi cartas, foi anime. Pokémon te pegava no Game Boy, te acompanhava na TV e ainda te seguia para a escola. E aí, não tinha escapatória. Bem-vindo ao mundo Pokémon. Pokémon não ficou parado no tempo. Cada geração trouxe algo que quebrava padrões. Nova geração, novo console. Novo console, nova inovação. E agora eu vou fazer um resuminho aqui sobre as gerações de Pokémon. Tudo começou com 151 Pokémon e o tal do Cabo Link que mudou a história dos games. Horários de dia e noite, dois tipos novos e uma maluquice. Você terminava o jogo e ainda podia voltar para canto e jogar de novo. Isso era simplesmente inacreditável. A primeira geração realmente moderna. Bases secretas, clima, batalhas em dupla, o jogo ficou tático, Wi-Fi. Meu amigo, trocar Pokémon com gente de outro país parecia magia. Saiu o 2D, entrou o 3D. Mega Evolução, Mundos Abertos, Gigantamax, Pokémon virou um parque de diversões que só cresce. Se os jogos foram o cérebro, o anime foi o coração. Porque convenhamos, a gente não se apaixonou por pixels. A gente se apaixonou pelo Pikachu teimoso, pelo Ash dando tudo de si, pela Misty, pelo Brock. Qual episódio marcou você? A despedida do Butterfly? A primeira abertura? No Brasil, então, a dublagem virou patrimônio cultural. Agora, tem Pokémon que não são só personagens, eles são símbolos. Pikachu não é um mascote, é o mascote. Charizard, o eterno favorito. O drama, a evolução, o orgulho, é cinema puro. Snorlax representa 90% da população depois do almoço. Os iniciais, Bulbasaur, Charmander e Squirtle, a primeira grande decisão filosófica de milhões de crianças. E o Mewtwo, o vilão que fez todo mundo pensar sobre existência. E isso num filme infantil. E aqui vem a pergunta de ouro. Por que Pokémon não sumiu como tantas outras franquias gigantes dos anos 90? Porque Pokémon sempre muda, mas nunca deixa de ser Pokémon. E agora vamos fazer um resuminho aqui sobre as inovações que o Pokémon trouxe. Em 2016, você abre o celular e tem o Pidgey na sua sala. Fala sério. Foi o único jogo da história que fez pessoas atravessarem a rua para pegar um monstrinho digital. Quando eles lançaram Ruby e Diamond, Kanto, eles unem gerações. É nostalgia para uns, novidade para outros. Anime novo, protagonistas novos. Regiões novas. O universo se expande sem parar. Legend Arceus e Scarlet Violet provaram que Pokémon ainda está evoluindo. Literalmente. Pokémon começou com um garoto colecionando insetos e hoje conecta avós, pais e filhos. Mas sabe qual é o segredo que mantém Pokémon vivo? Pokémon nunca foi sobre capturar monstrinhos. Sempre foi sobre amizade, descoberta e sobre a jornada que cada um vive do seu jeito. Agora me conta, qual é a sua primeira memória com Pokémon? Foi o Game Boy? Foi o anime? Foi Pokémon GO? Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho,
porque tem muito mais história vindo aí. Nos vemos no próximo nível. Até mais, treinador. Sabe aquele programa que você já viu umas 500 vezes e mesmo assim ri como se fosse a primeira? Pois é, Chaves voltou ao SBT em 2024 e aí eu pensei, como é possível que um seriado simples, sem efeitos especiais e cheio